Muitas pessoas já perceberam que a maioria dos filmes de terror são baseados em fatos reais que já aconteceram em algum lugar do mundo, sem explicação. Mas e aí, você conhece a verdadeira história do filme que você gosta? Então é bom vocês terem o coração forte, porque hoje vou mostrar os casos reais por trás dos filmes de terror. E a coisa. Todos se assustam com a história desse personagem que é contado no filme, mas a real história por trás é muito mais assustadora que isso. John Weiner teve uma infância difícil porque seu pai era alcoólatra e batia nele frequentemente, e foi abusado por um amigo da família. E mesmo assim, quando ele cresceu, John se tornou algo que se parecia uma pessoa exemplar. Foi diretor de uma empresa importante, era casado e amava muito a arte do entretenimento, principalmente dos palhaços, e se fantasiava para participar de festas surpresas para crianças. Mas naquele sorriso gentil não havia gentileza alguma, apenas perversão e um mal terrível. Foi então que entre 1972 e 1978 ele abusou e matou mais de 32 crianças. Ele sempre sequestrava, torturava, abusava e depois as matavam de uma forma terrível. 29 das vítimas foram enterradas em suas próprias casas, e outras 4 jogadas em um rio. Em 1994, ele foi condenado à morte pela aplicação de injeção letal, e morreu sem mostrar arrependimento. Suas últimas palavras foram que o matasse de uma vez, assim ele não poderia mais voltar, pois acabaria matando muito mais. Annabelle. A história começa com uma mãe que decide presentear sua filha com uma boneca, que possui cabelo, olhos de vidro e um narizinho triangular. Essa mãe era enfermeira que morava junto com a sua amiga que seguia a mesma profissão. Elas começaram a notar coisas estranhas acontecendo na casa, mesmo com elas lá. Perceberam que a boneca ficava aparecendo em diversos lugares, sem ter alguém para fazer isso. A boneca nunca ficava na mesma forma que deixavam. Perceberam que quando não estavam olhando, a boneca se movia. E além disso, começaram a achar papéis escritos por toda a casa. Acharam isso muito estranho, então resolveram chamar um médium, que poderia contatar o espírito que pediu para ser chamado de Annabelle. Uma menina de 7 anos que morreu na propriedade, antes dos apartamentos serem construídos. Annabelle deixou claro que a única coisa que queria era ser amada, e perguntou se a menina poderia ficar com ela. Elas aceitaram e isso foi o início da maldição, porque a boneca começou a atacar. Foi então que as enfermeiras decidiram contatar um padre. O padre por si só decidiu chamar a ajuda de investigadores do sobrenatural. E acharam que seria muito difícil elas saírem dessa, porque quando a maldição já é ativada, seria impossível se livrar da boneca. A boneca sempre se sentia mal quando não ganhava atenção. Annabelle revelou que dentro dela não havia apenas uma alma, e sim um demônio consigo, e que um exorcismo poderia libertar as mulheres. Mas o problema é que isso não aconteceu, porque Annabelle tinha uma ligação muito forte com o demônio. E até hoje Annabelle está presa em uma caixa de vidro no museu oculto. E um padre sempre vai abençoá-la para tentar expelir o demônio de dentro e libertar a alma que ali guarda. Chucky. Talvez você pense que os bonecos diabólicos não existam, mas talvez depois de ouvir essa história sua opinião mude. Há muitos anos na Flórida, Eugene recebeu um boneco de seus servos, que foi feito pelas mãos de um homem que praticava bruxaria. Com o passar do tempo, eles perceberam que isso não era apenas um brinquedo e sim um boneco com vida própria. A pessoa que recebeu o boneco decidiu dar um nome ao amiguinho. Robert foi o nome dado ao boneco, e ao invés de tacar fogo, a chegada de Robert fez com que acontecimentos paranormais na casa começassem a acontecer. Coisas batendo na parede, coisas se quebrando, as crianças afirmaram que viram o boneco fazendo tudo. E isso então, com o passar do tempo, um dos filhos de Eugene cresceu e começou a se dedicar à arte. E sempre fazia quadros com Robert ao lado. E viraram amigos inseparáveis. E com o tempo, John, filho de Eugene, e um dos únicos da família que ainda estavam vivos, por conta do tempo, acabou falecendo.
e a casa foi passada para outros proprietários. Assim o boneco Robert indo junto, e sua nova melhor amiga foi uma menina de 10 anos, que ficou fascinada com o boneco falante, até um dia que Robert tentou a matá-la. Robert vive em um museu na Flórida. De acordo com a nova dona dele, quem quiser uma foto com Robert tem que pedir permissão primeiro, senão as consequências poderão ser severas. Fred Krueger. A Hora do Pesadelo traumatizou uma grande geração que assistia vídeos cassetes. Ele nos mostrou que Fred é um assassino violento que persegue suas vítimas dentro dos seus sonhos, transformando seus sonhos em um perigo total. Mesmo seu enredo sendo muito clichê, o roteirista que montou o filme se inspirou em uma história real. E isso começa em uma guerra, quando vários habitantes dos países da Ásia tiveram que fugir para os Estados Unidos. E após ir para a América, a vida ficou muito difícil, já que não sabiam falar a língua de lá. Então, de uma forma muito misteriosa, os imigrantes começaram a morrer em seus sonhos. E um dos primeiros acontecimentos foram documentados em 1977, quando um homem trabalhador com um bom porte físico morreu inesperadamente. Na autópsia dele não encontraram nada de estranho, só que nesse momento o caso seria o começo de outras centenas de mortes. Pessoas que conviviam com as vítimas relatam que tudo começava com uma tremedeira sem fim, como se tivesse alguém o esfaqueando. Profissionais da saúde, sem saber o real motivo disso acontecer, começaram a realizar suas pesquisas para determinar uma causa. Só que não encontraram nada, e esses casos também começaram a aparecer na Ásia. No meio das pesquisas, relataram que muitos asiáticos jovens morreram da mesma forma. Até hoje, a síndrome do sono mortal segue sem resposta. O Chamado. Para muitos, o longo filme tem um dos enredos mais aterrorizantes dos filmes asiáticos. Não tem como. Você sabe, ele é baseado em um caso real, é claro. Que vários anos atrás, um samurai se apaixonou por uma mulher, sua empregada. O samurai estava decidido em largar sua esposa para se casar com ela. Mas a moça doméstica disse que não queria ser um amante, muito menos uma esposa. Isso fez com que o samurai perdesse sua sanidade mental, fazendo ele pregar uma armadilha na menina. Ele deu à jovem uma nova tarefa. Era para cuidar dos 10 pratos de ouro da família. E decidiu esconder um dos pratos para incriminar a menina. Após isso, ele deu 2 alternativas para a menina: ou tornar-se a esposa dele, ou seria punida com a morte por roubo. Então ela disse que preferia uma terceira opção: ela mesma tiraria sua própria vida. Então ela corre para um poço e se joga para se matar. Após a morte da moça, o samurai começou a ver a alma da menina com os olhos cheios de raiva, e conseguia escutar ela contando os pratos de ouro. Esse dia em diante, ele teve que começar a pagar pelos seus pecados, sendo então atormentado por ela por todo o resto da sua vida. Ela é dominada com um espírito Hurai, que são espíritos de mulheres japonesas que não podem descansar em paz, tendo a missão de atormentar todos que desejavam seu mal. Assim como no filme O Grito, onde a mulher foi brutalmente espancada pelo seu marido, assim acabou morrendo. O seu corpo foi jogado no sótão da casa, e o filho dos dois foi afogado pelo pai na banheira. E o filho que eles tinham foi afogado pelo pai brutalmente na banheira e jogado no sótão junto com o corpo de sua mãe. Depois disso, o homem começou a ser atentado pela esposa até sua morte. E esse dia em diante, a mulher ainda vive na casa abandonada, com o intuito de atormentar homens que são super autoritários com suas esposas. Todos que passam por lá levam um pouco dela para si. I need a god, bitch. Can't fall with no thought, bitch. She carry my stride with rest of my life. She can't be tied, bitch. Girl, I on my fuck, bitch, what's up? Back up, bitch, with a clip 40 top. Got a fat ass, that jeans with a chest. I'm a 4-leaf clover, you bitches bad luck. I need a god, bitch. Can't fall with no thought, bitch. She carry my stride